Pois bem, professores, esse é um momento tão esperado em que nós vamos falar do planejamento. Então, veja bem, o planej... o pla... o nosso planejamento é algo constante, diário na vida do professor. Alguns até falam assim: "Ah, para quê?", né? Mas imagina você entra na sala de aula no dia de hoje sem um norte, sem saber o que você vai apresentar aos seus alunos, que rumo que vai tomar a sua aula. Então a gente tem que ter uma prévia, ou seja, um norte daquilo que vai ser trabalhado durante a aula, as 4 horas de aula ou menos, né? No caso de professores de disciplinas específicas. Então a gente precisa fazer o nosso planejamento de maneira que nós conseguimos, dentro daquele período estipulado, passar para os nossos alunos o objetivo da aula. Então, veja bem aqui na tela. Alguns professores vão dizer: "Não consigo realizar meu planejamento na escola, apenas em casa sozinho." Existem pessoas que têm muita dificuldade de fazer aquele planejamento em grupo ou talvez com professores da mesma turma. Por exemplo, se a professora Eusa está com o terceiro ano, a professora Eusa vai planejar junto com o pessoal do terceiro ano, né? A gente troca ideias, troca experiência, aquilo que eu não entendo, eu pergunto para os professores, né? Isso é muito comum nas escolas. E é importante, tá, gente? Essa interação. Não fique você sozinho fazendo os seus planos de aula e e às vezes você fica achando que tá bom, né? Porque sempre a supervisão, a coordenação pedagógica, ela vai olhar o seu planejamento, mas assim, você precisa também ter apoio de outras pessoas, de outros colegas. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar projetos, né? Às vezes você precisa desenvolver algumas atividades e você você tá sem ideias, então junto com os colegas é bem mais prático, né? Então, procura fazer os seus planejamentos, procura fazer os seus plane, plane, pla, pla, planejamentos juntos com os colegas na escola, até porque nós, professores, incluso em nossa carga horária, já está incluso o nosso horário de planejamento, né? Na escola, 4 horas que nós tiramos com essa finalidade. Então, professores, eu sei que de vez em quando você vai precisar fazer alguma coisa na sua casa, né? Você vai precisar levar alguma coisa para fazer em casa, mas desde já eu já adianto para você. Procura fazer nos seus horários reservados da escola, na escola, os planejamentos, os planos de aula, tá? Por quê? Porque se você ficar levando para casa, que hora que você vai ter tempo para sua família, né? Para fazer uma caminhada, para assistir um filme. Então, procura, professores, desde o início, tá? Da sua profissão, já procura já procura se policiar, tá? Se adequar
as coisas que você tem que fazer. Não fica carregando tudo para casa, não, porque senão você não vai viver, né? Você vai viver só trabalhando, você não vai ter mais a vida social, tá? Então, aproveite bem esses momentos na escola, juntamente com os seus colegas, ou talvez no momento lá em que você esteja fazendo as suas atividades sozinho, mas aproveite bem esse momento, tire dúvidas, né, com os colegas, porque você é iniciante, com a coordenação pedagógica, o seu supervisor, a sua supervisora, tá? Mas faça isso, professores. Faça o seu planejamento bonitinho, adequado, né? Mas procura fazer tudo na escola, não fica carregando muitas coisas para casa. Eu sei que vai ter épocas também que tem aquelas festas na escola, né? Eventos na escola, e que sobrecarrega demais nós que somos servidores públicos e também o pessoal que trabalha em escola particulares, né? Pessoal também que trabalha no processo seletivo. Tem aquela época em que sobrecarrega demais e a gente precisa levar muita coisa para casa, né? Isso é inevitável, mas isso professores, para ser feito de vez em quando, tá? Não seja aquele professor que passa sábado, domingo, feriado, todos trabalhando, tá? Tire tempo para você mesmo, porque quando você faz isso, a sua memória, o seu psicológico vai ficar descansado. E você com a cabeça fresca, descansada, você vai trabalhar bem melhor. Você vai conseguir fazer com que o seu trabalho tenha muito mais rendimento do que você passar final de semana, feriado trabalhando. Você já chega na segunda-feira cansado na escola. Para e pensa, professores, não é verdade? Então, a nossa próxima aula é. Então, professores, como que se começa um planejamento? Como? Então, professores, como que se inicia um planejamento? Veja bem, na faculdade, com certeza você já passou por essa experiência, já fez estágio, né? Mas agora você vai começar a fazer os seus definitivo, de maneira que os seus alunos precisam compreender, precisam desenvolver com essas atividades que você passa horas preparando, né? Eu, por exemplo, assim, eu fico muito revoltada quando eu fico horas fazendo algo, preparando atividades para meus alunos e eu vejo que não foi cumprido e eu vejo que não foi cumprido aquilo que eu almejava. É muito frustrante, é muito ruim. Então, é importante que a gente. É muito ruim. Então, professores, veja bem, nós começamos aqui com o cabeçalho. Como vocês podem ver na tela, o cabeçalho, né? A escola de vocês com certeza já tem aí os modelos de planejamento pronto e você pode, né, aí só colocar os conteúdos, né? A gente vem aqui com o nome da escola, o município, o estado, o ano que você leciona, a turma, se é turma A, B, C, D, o bimestre e o nome do professor, né? Então, é importante que tenha um cabeçalho bonitinho, bem feitinho. Então, nós vamos agora entrar
Nós vamos agora entrar em um modelo de plano de aula que eu elaborei, né? Eu vou estar passando para vocês, tá? E a gente vai estar agora analisando ponto por ponto desse plano de aula, tá? Te aguardo.